Eu vou dar início a essa mesa. O Roca pediu para fazer uma saída estratégica, mas voltará em breve. Eu antecipadamente peço desculpas pelo fato de que a gente vai seguir direto mais uma mesa antes de fazer a nossa parada para o café. Então, eu peço aqui um esforço de reportagem para a gente poder dar andamento à nossa conversa. Eu, dos moderadores, sou o que entendo menos desse assunto, o que é, de alguma maneira, uma grande vantagem para a plateia, porque eu vou deixar mais tempo para as pessoas que, de fato, entendem do tema se dirigirem a vocês. Pedro, eu começo por você, sem necessidade de apresentá-lo, a sua fama o precede. Então, vamos combinar que você me disse 15 minutos. Se você puder fazer um esforço e sintetizar em tempo ainda menor, a gente ganha aqui na possibilidade de interagir com a plateia. Eu vou procurar me manter aqui, apesar da minha miopia, atento a quem queira fazer perguntas. Então, sem mais delongas e ainda sem o Roca, mas talvez seja o caso de dar início à nossa conversa aqui. Muito bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui. O setor industrial no Brasil tem sofrido muito nos últimos anos, eu diria talvez nas últimas décadas. Então, falar de produtividade, de competitividade, sem olhar com mais cuidado para o setor industrial, eu acho que é impossível. Porque é o setor industrial, a despeito de tudo, que é o gerador do emprego qualificado, do emprego mais bem pago, é o principal gerador de inovação, é o setor industrial indispensável para a área de serviços. Não há serviços sem equipamentos, não há bancos sem computadores, não há agricultura sem defensivos agrícolas, sem fertilizantes, sem colheitadeiras, sem máquinas em geral, sem GPS, sem equipamento. Então, eu acho que tem sido... a sociedade brasileira perdeu um pouco o entendimento de que a atividade industrial é indispensável para a economia como um todo, e em particular também para as áreas de agricultura e serviços. Nos últimos 20 anos, a indústria vem perdendo participação em termos de valor adicionado, e tendo em vista a recomendação de não usar o PowerPoint, do qual estamos todos um pouco dependentes, caiu de um pico aí de 1985, pegando a indústria de transformação em particular, caiu de cerca de 36% do PIB para um número perto de 12% em 2015. A indústria é também um grande empregador, é o principal empregador formal, depois da área de serviços, e a participação do emprego formal da indústria de transformação, nesse mesmo período, caiu de 27% para 15%. Exportações, o Brasil já foi uma grande exportação de manufaturados. Nessa mesma época, por volta de 1990, o Brasil chegou a expor 60% da pauta exportadora do Brasil em valor foi de produtos manufaturados, e esse número caiu aí para alguma coisa perto de 36% a 40% nesse período de 2011 a 2016. A balança comercial da indústria de transformação foi altamente deficitária, especialmente em 2013 e 2014. Em 2014, chegamos a importar quase 70 bilhões de dólares de produtos da indústria de transformação. Esse número se reverteu praticamente para zero em 2016, muito mais fruto do aumento, da redução das importações pela recessão doméstica, pela crise doméstica, e, em parte, algum ganho nas exportações e aumento do custo das importações por força da desvalorização cambial.
Em termos de perfil da balança comercial, o Brasil continua sendo um exportador, basicamente, na área da indústria de transformação, de produtos de baixa densidade tecnológica, intensidade tecnológica, e importador de produtos de alta e média tecnologia. Na realidade, praticamente nos últimos 10 anos, todo o superávit comercial da indústria de transformação provém de produtos de baixa intensidade tecnológica. Então, esse é o cenário que eu queria mencionar. O professor Roca tem um trabalho que eu tenho uma última versão aqui que vai até 2014, que compara o retorno sobre o capital investido das companhias abertas da indústria de transformação com o custo médio ponderado de capital, chamado WOC. Onde que ele mostra, e eu me permito aqui na sua presença citá-lo, que ele mostra que a partir de 2007, todos os anos, o retorno sobre capital investido das companhias abertas da área de transformação, excluído aí a Petrobras nesse universo, foi consideravelmente inferior ao custo médio de capital. O que, evidentemente, é um pouco causa e um pouco consequência dessa situação de declínio da indústria no Brasil. É causa porque, evidentemente, sendo um setor de baixa rentabilidade nesse período, a propensão a investimento é baixa. Quem vai investir, se existem formas consideravelmente mais simples e mais seguras de ganhar dinheiro do que investindo no setor industrial. É também um pouco, eu acho, a causa de um certo ciclo vicioso que se implantou no setor industrial brasileiro, que é o baixo investimento em inovação. De onde vem o dinheiro da inovação? Ele vem fundamentalmente do resultado do lucro das empresas. Então, se o setor industrial tem, genericamente, baixa rentabilidade, a tendência não tem dinheiro suficiente para investir a longo prazo, o que significa investir em inovação, o que significa que a indústria fica ainda menos competitiva, portanto, potencialmente menos rentável, portanto, potencialmente investe ainda menos em inovação, e esse é o ciclo vicioso pelo qual grande parte da indústria vem passando. Felizmente, existem exceções, onde o ciclo é virtuoso, onde a empresa tem uma rentabilidade minimamente aceitável, investe em inovação, fica mais competitiva, mais produtiva, acessa o mercado externo, melhora a sua posição competitiva no mercado interno, cresce, fica mais rentável e aí se estabelece ao revés o ciclo virtuoso. Então, eu queria comentar um pouco eu peguei aqui um receituário, quem diria, do FMI, que sugere medidas para alavancar a produtividade e, curiosamente, todas elas são muito pertinentes e aplicáveis ao Brasil. Primeiro, apoio a atividades de P&D e inovação, por meio de incentivos fiscais, de mecanismos de financiamento, desenvolvimento de fundos de capital de risco para startups de base tecnológica e uma melhoria no regime de propriedade intelectual. Houve aqui uma referência hoje à questão dos incentivos fiscais, acho que Pedro Passos se referiu à Lei do Bem. Ela é um instrumento muito poderoso, potencialmente, mas tem defeitos de nascença, tem vícios de nascença e hoje ela é usada praticamente por 1.200 empresas por ano, o que denota que é um instrumento potencialmente poderoso, mas tem defeitos no seu desenho que fazem com que, na prática, ela seja muito pouco utilizada. No caso de propriedade intelectual, há um avanço, eu acho que considerável nessa área no Brasil. O INPI tem ele consegue hoje, basicamente, aprovar um número de patentes aproximadamente igual ao número de pedidos de patente que entra. O que tem um grande problema é o backlog gigantesco, que faz com que
as patentes hoje demoram entre 12 e 14 anos para serem concedidas no Brasil, o que provavelmente significa que estão se concedendo patentes irrelevantes, descabidas e superadas. Tá certo? Então, o INPI está finalmente criando um mecanismo, aí está à procura de um mecanismo legalmente viável para acabar com esse backlog. E a ideia, em princípio, é muito simples, é conceder as patentes todas, e dar um prazo de 180 dias para os reclamantes, para alguém que considere que aquilo viola um direito seu, tem o direito de recorrer, aí sim há uma análise específica daquela patente. Me disse outro dia o presidente do INPI que, quando se concede uma patente, há um pagamento de uma taxa especial, e só aí, neste pagamento, um grande número de empresas sequer vai comparecer, porque as patentes já são desnecessárias, sem interesse. Então, provavelmente, vai se achar um mecanismo para fazer uma limpeza no backlog. E aí, a estrutura do INPI já é razoavelmente suficiente para que a patente dure 2, 3 anos, que é o prazo internacional normal. Maior cooperação com os outros organismos patenteários no mundo, evidentemente, é parte da solução. Aceitar a concessão de patentes em outros países como processo simplificador da concessão no Brasil também é um outro caminho. Ele falou também que o superávit do INPI é arrecadado pela Fazenda. O INPI tem uma estrutura, a receita e a despesa não falam entre si. A receita vai para o Tesouro e é algumas vezes superior ao tamanho da despesa. Né? Não ouviu essa aqui. João Manuel viu isso. A receita e a despesa não falam entre si. Ele não pode usar a receita para melhorar o INPI. Ele não pode. A receita vai para o Tesouro e a despesa vem do orçamento. Isso, muito bem. Então, isso voltando aí às medidas recomendadas pelo INPI, pelo FMI, apoio às atividades de IPI de inovação, apoio à formação de capital humano, treinamento, reciclagem de competências, acesso à saúde, etc. Integração internacional, coisa que o Pedro Passo já tratou aqui bastante, atração de investimentos diretos estrangeiros, promoção da internacionalização das empresas brasileiras, que eu acho que é um fator grande de competitividade, flexibilização dos mercados de trabalho e reforma tributária. Isto já foi mencionado aqui. O sistema tributário brasileiro é bizantino e operar nesse sistema para indústrias que operam em diversos estados da federação e cumprir a legislação é extremamente difícil. E, finalmente, eu acrescentei uma coisa que está fora aqui do roteiro do FMI, que é a melhoria da eficiência do sistema judiciário brasileiro. E que é terrível, todo mundo que depende do sistema judiciário passa aí anos atrás do que julga seus direitos. Finalmente, um último comentário sobre inovação. Grande parte do financiamento brasileiro à pesquisa e desenvolvimento feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia atende a uma demanda de balcão. Ou seja, os pesquisadores é que demonstram interesse e pegam dinheiro para os seus pet projects, para os seus projetos específicos. Essa é a regra geral no Brasil. Muito pouco, a Fernanda Denegri, do IPE, fez um trabalho recente, mostrando que enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da pesquisa e desenvolvimento são mission-oriented, ou seja, endereçam problemas nacionais que o Estado americano identificou, seja na área de defesa, saúde, meio ambiente, agricultura, etc. No Brasil, a relação é inversa. 70% do dinheiro vai para projetos de escolha do pesquisador e 30% atende a demandas específicas pré-definidas pelo Estado. Então, essas são as considerações iniciais aqui que eu queria fazer. Muito obrigado. Professor Roca. Gostaria inicialmente de agradecer a gentileza do convite e a satisfação de participar desse evento. O que se coloca aqui nesse painel é, de algum modo, estabelecer uma correlação, uma ligação entre o ambiente institucional e o crescimento da produtividade. Não creio que seja tão difícil de enxergar, especialmente no caso brasileiro. Eu acredito que o caso brasileiro é um caso extremo, em que o arranjo institucional demonstra representar um obstáculo sério ao próprio desenvolvimento da economia. Nessa ponte, digamos, entre instituição e economia,
a gente tem que lembrar um pouquinho o que disse o Douglas North. Quer dizer, as instituições definem as regras do jogo. Em última análise, definindo as regras do jogo, as instituições produzem incentivos e desincentivos. E que, dependendo da direção de incentivos e desincentivos, você caminha na direção de eventualmente estimular ou não estimular o crescimento. Apenas para fazer uma ligação entre uma coisa e outra, a partir de um certo ponto, lógico que tem vários outros variáveis, outros ângulos, a questão do investimento. Realmente o investimento acaba sendo o grande motor, digamos assim, do crescimento. É ele que traz incidentalmente a inovação, ele que financia a inovação. E quando se fala em investimento, é claro, nós estamos falando de investimento em capital físico, investimento em capital humano, e que realmente estão na base do crescimento da produtividade. O crescimento da produtividade, que, como evidentemente é óbvio, é o que está por trás do próprio crescimento econômico. Isso acontece na medida em que você tem um conjunto de incentivos na direção correta. Né? O caso brasileiro é um caso típico, nós vamos fazer um comentário um pouquinho mais adiante, um pouco mais específico, mas, na verdade, quando você tem um conjunto de incentivos, de instituições, que sugerem que uma viagem a Brasília rende mais do que um investimento em inovação, ou uma obtenção de um financiamento subsidiado, é muito melhor do que o sujeito arrancar os cabelos para fazer uma emissão de mercado de capitais, e aí você começa a misturar, ou multiplicar esses incentivos e desincentivos nas direções equivocadas, porque nós estamos falando de pessoas. Né? Apesar de todos os números da economia, eu sempre destaco lá na faculdade, aliás, nós sabemos muito bem disso e destacamos com muita intensidade, porque nós temos uma certa tradição de trabalhar muito com números lá na FEA. Então o pessoal pensa que a gente só pensa em número. Mas, na verdade, a economia é um conjunto de pessoas. É gente que decide investir, gente que decide consumir, decide poupar e assim por diante. Então, é disso de que se trata. E, então, a importância das instituições nesse contexto é absolutamente enorme. É claro que levou algum tempo na nova, a gente diz da nova economia institucional, se estabelecer com absoluta credibilidade, especialmente com os trabalhos do Norte e assim por diante. Mas é muito claro que se você tiver um conjunto de instituições que, como eu disse, produz incentivos e desincentivos na direção equivocada, as pessoas vão se comportar naquela direção. Não é que elas são más, elas simplesmente são induzidas a se comportar desta forma. Se você tem um arranjo institucional que premia a meritocracia, você tem realmente indivíduos que acham que faz sentido fazer um investimento sério no seu próprio capital humano para avançar. E, eventualmente, pode ser que as instituições indiquem caminhos muito diferentes desses. E isso se aplica às pessoas físicas, se aplica, evidentemente, às empresas e à inovação. Né? A questão ainda foi comentada agora. Por que as empresas investem em inovação? Que tem uma perspectiva de se apropriar dos benefícios desse investimento de algum modo. É claro que você começa a discutir a questão da propriedade intelectual, a velocidade com que você consegue registrar essa propriedade intelectual e a velocidade e a convicção de que você pode verdadeiramente enxergar o investimento em inovação como qualquer outro tipo de investimento. Você tem um investimento, que é uma saída de caixa, tem uma expectativa, eventualmente de longo prazo, de recuperação desses recursos, faz as suas contas, avalia o seu custo de capital e investe, ou não investe. Não. Agora, no caso brasileiro, além de provavelmente esse conjunto institucional, e nós vamos comentar algumas coisas um pouco mais específicas, sinalizarem na direção errada, ou na direção contra o investimento e contra a inovação, você ainda tem outra questão fundamental, que é a questão da incerteza. A incerteza, como a gente sabe, qualquer investimento, qualquer empresário, convive com risco. Que é a essência. É a essência do processo de investir, é correr riscos. Agora, a incerteza, como não é mensurável, ela paralisa. Ela paralisa. Então, a certeza paralisa. Quer dizer, na medida em que você tem mudanças continuadas e imprevisíveis no arranjo institucional, e quando a gente fala arranjo institucional, a gente sabe de tudo, né? Regulação, uma agência reguladora, um imposto estadual, que são 27 diferentes, né? E assim por diante. Quer dizer, essa incerteza é paralisante. É paralisante. Não dá para avaliar isso, né, como risco. É paralisante. Então, quer dizer, no caso brasileiro, esse arranjo institucional, e lógico, você tem todo
como nós estamos falando de instituições, nós estamos falando de instituições políticas, instituições de várias naturezas. Eu, evidentemente, não pretendo e nem tenho nenhuma proposição de avançar num ambiente tão amplo, né? Mas, de qualquer modo, o que a gente verifica é que, ao longo desses, quando você começa a examinar os vários componentes, digamos, das instituições, você vê que nós enfrentamos problemas complicadíssimos e sinalizando ao contrário, né? Ou dificultando, ou sinalizando ao contrário. Alguns já comentaram aqui, você tem toda a questão tributária, todo mundo sabe, não preciso me estender sobre o assunto, né? Você tem toda a questão da legislação trabalhista, ainda recentemente no Conselho Superior de Relações de Trabalho da Fiesp, eu me lembro o Almir Pazianotto, começou uma palestra dele dizendo exatamente o seguinte: nenhuma empresa brasileira faz a menor ideia do seu passivo trabalhista. Não dá para calcular. É rigorosamente imprevisível. É rigorosamente imprevisível. Então, num país que, evidentemente, precisa gerar empregos, isso se coloca realmente uma sinalização exatamente invertida. É como se eu sinalizasse o seguinte: olha, não tenha realmente a péssima ideia de ampliar o emprego, você está ampliando simplesmente a quantidade de problemas da sua empresa, né? E assim por diante. Você tem toda a questão do meio ambiente, que é uma insegurança, sabemos todos, altamente desejável, evidentemente, você tem que compatibilizar crescimento com preservação do meio ambiente, mas o que nós criamos realmente foi um conjunto de legislações dos 3 níveis de governo, todos legislando, e ao lado disto, o Ministério Público tendo a sua própria posicionamento, independentemente da legislação objetiva, né? O que nós temos. Você tem a questão das agências reguladoras. Nós discutimos, sabemos todos, que na atual condição brasileira, em que você tem uma parcela enorme da economia com capacidade ociosa, um componente absolutamente fundamental para uma retomada mais acentuada do crescimento é investimento em infraestrutura. Eventualmente é o único setor que não tem nenhum problema de falta de demanda, tem um problema de excesso de demanda. Agora, quando você começa a pensar nisso, além, é claro, da geração de projetos de boa qualidade, que permitam verdadeiramente você ter garantia do fluxo de caixa e assim por diante, desenvolver o Project Finance verdadeiramente, você tem a questão das agências reguladoras. As agências reguladoras hoje, que a gente sabe perfeitamente, ainda são objeto de negociação. E não são agências do Estado que permitissem dar realmente aos investidores a segurança de que os contratos serão honrados. Totalmente deturpada do seu conceito original. Certamente. Exatamente, exatamente. Então, você tem agências reguladoras. Então, como é que se espera que um processo de atração do investimento privado, que é absolutamente essencial, não há nenhuma chance do setor público liderar qualquer investimento no país. A despoupança do setor público, acabamos de fazer uma estimativa, porque o BGE, nessa estimativa da poupança, ele vai até, separando governo e setor privado, ele vai até só 2014. E nós ensaiamos, com algum risco, uma estimativa para 2015 e 2016. A despoupança do setor público é uma coisa que chega quase a 8% do PIB, coberto, evidentemente, com excedente de poupança do setor privado e um pedaço ainda de poupança externa, né? Então, não tem a menor chance, tem que trazer investimento privado para financiar a infraestrutura. Mas como é que você pode imaginar que verdadeiramente você consiga atrair um volume significativo de investimento que, num horizonte, exige um horizonte de, sei lá, de 25 anos para se pagar, se você não tem segurança de que realmente as regras do jogo serão mantidas, os contratos serão honrados e assim por diante? Nós estamos falando essencialmente, exatamente dessas instituições. É disso que nós estamos falando e estamos falando basicamente do investimento, né? Um investimento que certamente terá condições de liderar qualquer processo de retomada consistente do crescimento. Qualquer um que tenha trabalhado nesse assunto sabe perfeitamente, você pegar uma série um pouco mais longa de crescimento e taxa de investimento, você quase não consegue distinguir as duas séries. A correlação é da ordem de 0,95, é uma coisa que chega até surpreendente. Então, ou retomamos o investimento ou não retomamos o crescimento. É tão simples quanto isso, né? Agora, um comentário que eu gostaria de agregar, além desses aspectos todos mais específicos, é que realmente é uma falha seríssima do ponto de vista institucional, que, de algum modo, é a questão da governança fiscal. Se nós discutimos um pouquinho essa questão, você vê que isso está na raiz de uma massa enorme de problemas e que tem impedido verdadeiramente do país de retomar ou de crescer de modo continuado, né? A coisa começa, e nós estamos vivendo isso aí, você começa com um desequilíbrio do setor público,
você puxa necessariamente o custo de capital, a taxa de juros vai lá para cima, significa uma parcela cada vez maior de investimento se torna inviável ao custo de capital imposto por esse desequilíbrio fiscal. Em algum momento imaginou-se resolver o problema. Ok, já que nós não conseguimos resolver o problema fiscal, encontramos uma solução criativa. Vamos colocar recursos do Tesouro no BNDES para emprestar a taxas subsidiadas. Com isso, o investimento decola, ficam todos felizes e tal. Bom, conseguimos gerar o equivalente a 15% da dívida pública mobiliária, o custo desse programinha de incentivos. Não aconteceu nada do lado do investimento. Criamos realmente um processo de seleção adversa. Criamos um processo excludente, eu diria, porque a grande massa da economia brasileira conviveu com os maiores custos de capital, os maiores custos de capital do planeta, e, não obstante, não se conseguiu caminhar em nada. Aliás, só um parágrafo, um comentário breve. A crítica que se faz hoje à criação da TLP e a sua conexão à NTNB é uma coisa muito curiosa. Quer dizer, de algum modo, é um pouco de tristeza pela perda do negócio do subsídio, mas isso acaba sendo um negócio importantíssimo, porque isso vai impor uma disciplina. Se você quiser taxas, custos de capital adequados, taxas de juros civilizadas, você tem que segurar o fiscal. A taxa do risco soberano tem que ficar num nível civilizado, para você conseguir realmente trazer a coisa no nível correto. Quer dizer, se você não conseguir fazer isso, e a taxa de juros explodir, você tem que corrigir o fiscal. E essa falha da governança do fiscal acabou gerando, na verdade, se você seguir nessa linha, você vai ver que você conseguiu gerar um sistema verdadeiramente excludente do ponto de vista empresarial. A grande massa de empresas médias e pequenas brasileiras não tem praticamente nenhuma condição de financiar. Não tem acesso a custo de capital compatível com a taxa de retorno dos investimentos. Aliás, deixa eu pegar uma carona na sua observação. Nós atualizamos esse trabalho, vou lhe mandar. E o que nós constatamos nesse último ciclo, na verdade, é uma coisa realmente perceptível. O que nós comparamos? Nós comparamos a taxa de retorno dos investimentos, taxa de rentabilidade, taxa de retorno do capital investido numa amostra de empresas, né, todas as empresas capital aberto não financeiras e mais umas 700 maiores fechadas, nesse período que veio de 2004 até hoje. E é interessante, apesar de ser um negócio evidentemente muito grosseiro, agregado e tal, de 2004 até, enquanto a economia brasileira caminhou até 2010, mais ou menos, você tem a taxa de retorno superando o custo de capital. Como se espera? Como se espera? A partir de 2011, realmente é um desastre. É uma redução dramática de rentabilidade, uma redução dramática de lucros retidos, ou seja, poupança, e, evidentemente, dos investimentos. E quando nós entramos no detalhe setorial disso aí, ficou muito claro. 50% da queda do investimento em relação ao PIB nesse período veio das estatais. Petrobras, sabemos o congelamento de preços para resolver o problema lá. Não só o congelamento de preços, mas também a transferência de lucros inexistentes para completar o superávit primário. E o sistema elétrico, a 579, acabou o sistema elétrico. E, ao lado disso, toda a massa de investimentos em etanol. Acabou com a indústria do etanol. 50% da queda do investimento constatada nessa amostra foi das estatais, Petrobras, Eletrobras. E outro terço foi da indústria. E, nesse período, como entra nesse estudo a que se referiu, o que a gente verifica é um desabamento, realmente, da taxa de rentabilidade da indústria. Quando você corre atrás, por que aconteceu esse desabamento? A indústria não conseguiu repassar para os preços de venda o aumento de custo. Entre esses, o principal deles foi o próprio custo unitário do trabalho. Porque os salários continuaram puxando, como vocês lembram, a taxa de desemprego caiu dramaticamente, o setor de serviços e a agricultura, etc., conseguiam pagar esses salários, né? Só que a indústria não conseguia fazer. Você parou, a produtividade não cresceu nada. De 2010 até hoje, parece até que tem erro de conta. Você olha o gráfico e fala, alguém esqueceu de atualizar esse gráfico. Mas não é. É absolutamente estável, não cresceu nada, até porque não se investiu nada. A queda de investimento é dramática. Tá certo? E se defrontou, evidentemente, com a valorização cambial, que impediu essa transferência de aumento de preço
realmente custos para os preços. Então, você teve realmente um quadro de queda forte do investimento. Apenas para uma última observação, a gente, lógico, todos nós aqui temos pleno conhecimento disso aqui, mas realmente eu acho que é um dos casos extremos em que os arranjos institucionais que nós conseguimos desenvolver e manter ao longo do tempo é tudo aquilo que a gente precisaria ter elevado a -1, mais ou menos. Obrigado. Bom, eu agradeço aqui a precisão aqui do uso do tempo. Queria abrir para perguntas. Para animar as pessoas a fazer perguntas, eu farei a primeira provocação. E a provocação é digamos, uma tentativa de politizar, no bom sentido, essa discussão que tivemos aqui. Esses desarranjos institucionais salientados pelo professor Rocha, eles têm uma longa tradição brasileira que foi exacerbada no período mais recente. Um dado para o qual eu gostaria de chamar a atenção. A JBS foi uma das grandes beneficiárias da injeção de recursos do Tesouro no BNDES. A contribuição eleitoral declarada da JBS aumentou 5 vezes de 2010 para 2014. Se retrocedermos, acho que ela doou em 2006 5 milhões, em 2010 20 e tantos milhões, em 2014 cento e tantos milhões. Eu acho que isso diz alguma coisa a respeito do processo de captura dos instrumentos de desenvolvimento do Estado brasileiro. Mas, para ser curto, o fato de que isso terminou muito mal, inclusive destruindo parte das empresas que se beneficiaram nesse período, abre a possibilidade para mudanças que tenham um impulso político maior. E, nessa direção, não caberia maior protagonismo das lideranças empresariais? Porque acho excepcional o nosso seminário aqui. E todo mundo aqui é craque, para usar um termo que o Otávio usou várias vezes, com justa razão, no diagnóstico. Não está faltando mais coragem cívica para botar a cara, a tapa, no Brasil, num momento dramático que a gente está vivendo? Acho muito legal, nós estamos aqui discutindo longo prazo. Mas o país aqui fora está afundando. Né? De novo, é tão simples e dramático quanto isso. Enquanto a gente discutia aqui, digamos, com um grau de precisão técnica acuradíssimo, mas sem a coragem para botar a cara a tapa, nós vamos fazer seminários até o fim dos nossos dias, com enorme prazer. Mas acho que sem diferença do lado real. Então, desculpa por dramatizar um pouco, digamos, um pouco de populismo dramático não faz mal aos encontros. Então, essa foi a intenção de provocar aqui. Eu queria ver se as pessoas se animam a fazer perguntas e aí a gente retorna aqui para as considerações finais. Não, depois nós vamos fazer tem um lanchinho também. Bom, Pacheco. Deixa eu... como vocês dois colocaram uma questão que eu acho que tem um ponto de vista ligeiramente diferente entre os dois, eu queria voltar à questão da taxa de juros de longo prazo e a questão do financiamento do investimento. Evidentemente, depende da... Me lembrou o velho professor Vilmar Faria, que dizia que, às vezes, você quer o Banco Central controlando a taxa de juros, às vezes você quer um país independente do Banco Central. Os setores querem taxas de juros, o setor agrícola, o setor de imobiliário, querem taxas de juros que estejam não controladas, ou com crédito. A discussão aqui é se é razoável ou não é razoável ter algum grau de subvenção nessas taxas de juros. Esse trabalho do Fundo Monetário é um trabalho muito divertido, porque estamos falando da área fiscal do Fundo Monetário. Eles dizem, por exemplo, o seguinte, que boa parte do esforço de inovação privado, falando agora de esforço de inovação, não é possível ser capturado pelas empresas que o fazem. Eles vazam, na verdade, eles difundem produtividade no conjunto da economia como um todo, embora seja um esforço privado. Eles chegam a dizer, na verdade, que se você subvencionasse metade do esforço privado, ainda seria razoável do ponto de vista público. A média da OCDE é 15%.
Evidentemente, isso é um problema complicado, porque nós sabemos que o quadro fiscal é péssimo e que você tem que fazer um esforço fiscal gigantesco. A discussão aqui é como é que você separa aquilo que aponta para o futuro, nesse corte do esforço fiscal, e aquilo, na verdade, que é olhar pelo retrovisor o país. Eu só queria... Eu acho que a discussão da taxa de juros, particularmente para coisas tipo inovação, eu acho que ela é consenso no mundo inteiro que algum grau de subvenção é razoável do ponto de vista da ótica pública do país. Vamos lá, vamos voltar aqui, a gente também precisa encerrar. Não, veja, acho que você tocou num ponto extremamente importante. Quando se questiona uma política como essa, de juros subsidiados, certamente acaba, como isso aí é o grande problema, que gerou, como eu disse, 15% da dívida pública brasileira, dá a impressão que isso aí é uma manifestação definitiva contra qualquer tipo de taxa subsidiada. Mesmo sem sair nenhum livro-texto de economia, você pode defender perfeitamente, realmente, subsídios, porque existem casos que existem externalidades importantes. Ou seja, como você falou, quem investe, evidentemente, não só não consegue se apropriar, como até não deveria, do ponto de vista social, se apropriar ele exclusivamente dos resultados do seu trabalho. Ora, como gera externalidades e como não se apropria disso, a única forma de você gerar, digamos assim, uma quantidade desejada desse tipo de serviço ou de tecnologia é você subsidiando. Tem os outros casos, é o caso, por exemplo, do saneamento. Você tem externalidades extremamente importantes. Cada vez que você investe em saneamento, você melhora dramaticamente a saúde e reduz fortemente o gasto em saúde. Você tem que subsidiar saneamento. Agora, uma coisa que talvez essa experiência extrema do BNDES sugira é mais ou menos o seguinte: você quer subsidiar? Não subsidia no juro, não. Põe no orçamento, põe uma linha do orçamento. Subsídio para inovação, parará, tantos bilhões. E deixa a sociedade decidir se ela quer fazer o subsídio. Faz subsídio de crédito? Faz. Mas subsídio de taxa de juro? Ou entra numa PPP para fazer saneamento? Põe no orçamento. Não misture isso aí com a área financeira. Por que não? Estabelece o critério transparente, bota em votação. Se a sociedade quiser fazer, ela subsidia. E ponto final. Eu concordo com o professor Roca. Eu acho que a própria OMC aceita subsídios à inovação. E eu acho que o objetivo central do investimento público em inovação é usá-lo como alavanca do investimento privado em inovação. Esse aqui é o subsídio inteligente e aquele que alavanca depois o investimento privado. Então, desse ponto de vista, estamos de pleno acordo. Eu acho que é uma condição necessária pelas externalidades, pelo efeito de difusão de conhecimento, etc. Eu acho que o Brasil faz, às vezes, o contrário. E aqui eu gostaria de dar um exemplo, que acho que é apropriado, que é a questão de importação de tecnologia. O Brasil, provavelmente, é um dos países que mais taxa a importação de tecnologia, que é um completo contrassenso. E que, a pretexto equivocado de defender a tecnologia nacional, o que obviamente o efeito é o contrário, tá certo? Então, se há algo que devia ser fortemente desonerado, é a importação de tecnologia no Brasil, que obviamente é um fator de modernização do parque industrial brasileiro indispensável e um indutor do desenvolvimento da tecnologia local. Felipe. Bom, primeiro, você desafiou a hombridade aqui nossa em relação à situação atual. Eu acho que a gente estava com mais uma coisa doméstica brasileira, não querendo passar o vexame na frente dos nossos colegas ibero-americanos, primeiro. Mas já que você chutou o balde, eu queria só aproveitar um pouquinho, fazer a colocação do professor Roca e aqui da nossa antiga diretora da Petros, ligado à questão do subsídio. Uma outra questão institucional perversa, a -1, como o professor coloca, diz respeito um pouco a todo o processo de concessões que foi desenvolvido no passado recente, entre aspas. Que é, na verdade, você, em vez de você financiar, no caso a infraestrutura, mais especificamente, projetos pelo seu valor, ou seja, pela sua taxa de retorno,
que atrairia um grande número de players institucionais, core investors em concessões, você atraiu através de um juro subsidiado. Então, desse jeito, você separou o interesse de uma boa parte de players que não poderiam estar trabalhando com acesso a esse juro subsidiado. E aí vai se centrar nos nossos empreiteiros, obviamente, que têm acesso. Então, eles passam a ser âncora de todos os projetos de concessão, porque eles são operadores, ganham na construção também, desvirtuam o sistema de preços, dos resultados dos leilões. Aí, só um parênteses, aparecem as concessões zumbis, que se diz hoje que acabou o subsídio, agora ninguém mais quer investir, né? Esse é um problema de curto prazo que nós temos. Então, e desvirtuando totalmente o processo. Ou seja, se você não tem acesso ao crédito subsidiado, você não ganha, o projeto não vai, entende? Então, esse é mais uma perversão, e o custo da situação de hoje é que você tem um encilhamento do investimento público e do nível de investimento. Por quê? Porque essas empresas, você não consegue fazer um PROER delas. Então, o ideal era o seguinte: tira a parte podre e continua a engenharia brasileira e os 50 mil, 100 mil engenheiros trabalhando. Você não consegue fazer isso, então você perde toda essa capacitação e por outro lado, mesmo você fazendo os acordos, a diversidade que foi colocada aqui pelos órgãos de controle, TCU, Procuradoria, AGU, Judiciário, faz você acerta com um, não acerta com o outro, e fica encilhado. Então, daí você chega a um nível de investimento que estamos chegando a 15 e nenhuma perspectiva futura. Tá? O que se fez na área de infraestrutura é uma coisa extraordinária, né? Uma combinação explosiva, por assim dizer. Primeiro, essa história da modicidade tarifária como único critério, né? Lógico, seria ideal, podia ser de graça, né? Por que precisa ser baixa? Pode ser de graça. Bom, aí a modicidade tarifária impõe como é que ela consegue fazer. Então, isso implicaria uma taxa de retorno incompatível. Isso combinado com projetos mal feitos. Projetos que não dão garantia de serem executados no prazo e no orçamento, o que é rigorosamente inviável do ponto de vista de financiar um projeto com base no seu fluxo de caixa. E ainda você tem uma mistura de concessão e PPP, porque na concessão não tem subsídio. A lei de concessão não existe nessa palavra subsídio. Você quer trabalhar subsídio, é PPP. Mas, enfim, misturou esse negócio todo e acabou gerando... E, de outro lado, só conseguia competir num negócio desse, que é uma seleção adversa, praticamente. Só conseguia competir quem ganhava na construção. Então, o jeito de ganhar na construção, aceita qualquer tarifa. Aqueles que entraram sem ganhar na construção, quebraram. Né? Quebraram. Então, é um processo de seleção adversa. Em que quem você... ganhou na construção, depois de fim da construção, desinteressou da... Também, aí, sim, perdeu a condição de continuar. Não. Então, veja, de novo, é um caso de um arranjo institucional que gera incentivos e desincentivos totalmente distorcidos. Em qualquer país geraria isso aí, não é só no Brasil, não. Você faz esse programa aqui em qualquer país, produziria o mesmo problema. Ia ter a mesma distorção e os mesmos problemas. E você tem agora, ficou com essa herança, tá certo? Para digerir aí, que é um negócio complicado. Isso aí você junta isso aqui também, de novo, com a questão da proteção do mercado doméstico. Ninguém entra, né? Ninguém consegue... Bom, também ninguém conseguia entrar por outras razões. E, eventualmente, quem entrou é porque realmente assinou o contrato para não cumprir. Né? Complicado. Bem, com essa nota alvissareira, terminamos aqui. O senhor quer fazer uma... Então é hora do recreio. Vamos lá.